Olá pessoal, tudo bom? Bom, estamos de volta aí para a nossa última aula do Fotojornalismo 1. A gente não vai ter como mais desenvolver atividades enquanto não voltar, enquanto não acabar a quarentena, enquanto nós não tivermos condições seguras de ir para a rua, né? Porque vai entrar na parte prática da disciplina. Então isso fica um pouco complicado, tá bom? Essa é a nossa última aula. Ela fala sobre editorias do fotojornalismo. Editorias do fotojornalismo na contemporaneidade. É claro que nós estamos vivendo um processo de transformação, né? Um momento em que cada vez mais nós presenciamos a construção de narrativas longas de fotojornalismo. Eu me lembro, eu vi ontem à noite, eu estava lendo uma reportagem, uma fotoreportagem, né, na revista, no site Público em Portugal, em que um fotógrafo português que ele registrou em 1974 aquela a Revolução dos Cravos, né, em Portugal. E daí, no dia 25 de abril desse ano, ele resolveu, com a câmera na mão, fazer o mesmo caminho que ele percorreu em 1974. Entrou na estação de uma estação de trem em Lisboa e foi até ao centro da cidade e começou a fazer fotos. Como é que estão hoje em dia, né? Como é que foi esse dia 25 de abril, o dia da Revolução dos Cravos, em Portugal? No momento de coronavírus, né? Foi um trabalho bem interessante. Então a reportagem tinha 2 parágrafos e 47 belas fotos. Então nós temos essa transformação acontecendo, mas o fotojornalismo ele tem editorias básicas e tradicionais e é sobre elas que a gente vai falar hoje, ok? Bom, vamos mudar aqui. O jornalismo em si ele é organizado por editorias. Isso daí facilita a leitura do público, né? O público ele encontra com mais facilidade o que ele gosta. Por exemplo, quem gosta de esporte vai direto na editoria de esporte, quem vai na editoria política vai direto na editoria política e assim por diante, né? E também facilita o trabalho do jornalista. Né? O trabalho que o jornalista faz acaba sendo organizado. O fotojornalismo também atua dessa maneira. E ele também tem uma atuação por editorias. É óbvio que você tem menos fotógrafo que jornalistas, fotojornalistas do que jornalistas, repórteres numa redação, e por isso o fotógrafo acaba trabalhando em diversas áreas. Mas você também tem jornalistas especializados em algumas editorias. Eu não estou conseguindo lembrar o nome do fotógrafo, é um fotojornalista que morreu semana passada, de coronavírus, nos Estados Unidos. Ele era especializado em esporte. Trabalhou a vida inteira dele em esporte. E morreu, foi vítima do coronavírus. Você tem fotojornalistas especializados em guerra. Né? Por exemplo, o Mano Bravo, que é um espanhol, ele trabalha com fotografia de guerra. Você tem fotógrafos que são especializados em viagem, você tem fotógrafos especializados em música, em cultura, então depende muito do que aquele fotógrafo gosta de fazer. Mas para ele alcançar esse patamar, ele tem que caminhar. Né? Não é assim, eu saí da faculdade e já fui um fotógrafo de cultura. Não, ele foi fotógrafo de cultura com o tempo, conforme ele foi ganhando respeitabilidade, etc. Bom, hoje em dia, hoje a gente vai conhecer então algumas dessas editorias. Né? A primeira delas, bom, as principais editorias, né? Esporte, cultura, política, polícia, cotidiano e sociedade. Essas são as principais editorias que o fotojornalismo encontra na sua atuação profissional.
Vamos começar pela fotografia de esporte. Eu sei que nós temos aí alunos que amam o esporte, né? Nós conversamos no nosso primeiro encontro sobre isso, e então é legal até para poder pensar nessa editoria, né? É a porta de entrada para diversos fotógrafos. Geralmente o fotógrafo começa trabalhando no esporte, e os seus esportes favoritos, né? Por quê? Porque é uma editoria que trabalha muito com imagem, né? A imagem, ela é tudo nessa editoria. Se você vai falar sobre basquete, você tem que colocar a bola no ar, a bola em jogo, né? Em imagens. Se você trabalha com vôlei, é aquela velha fotografia, né? Você de frente para quem está cortando na rede, né? E o bloqueio subindo de costas. Se você vai trabalhar com futebol, é a bola entrando, né? A bola entrando ou o jogador caindo, etc. É aquilo que mostra dinamismo do jogo. E assim por diante, né? E pela tecnologia atual, é possível fazer fotografias maravilhosas, né? Hoje você tem câmeras como essa, que é full frame, né? Essa câmera que eu tenho, ela é full frame, ela trabalha com altíssima qualidade, trabalha com uma captação da gota no ar, né? Isso daí, ela tem uma velocidade do obturador bem interessante também. Isso faz com que a foto fique muito bem feita. Olha essa foto, né? Essa foto ela foi registrada nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, né, de 2016, e ela demonstra assim uma diversidade cultural, uma diversidade social, uma diversidade até no sentido estético, super relevante, né? Uma muçulmana, né, ao lado esquerdo, uma jogadora do Egito, da seleção do Egito, contra uma jogadora da seleção alemã de vôlei de praia. É assustador. E é uma foto que foge de todo aquele clichê, né, que eu falei para vocês, né? Quem está batendo na bola, né? Quem está cortando de frente, quem está fazendo bloqueio de costas no vôlei. Aí não, ele coloca na rede para mostrar exatamente essa diversidade estética e cultural e religiosa que uma Olimpíada pode encontrar, né? O fato de ser vôlei de praia não impediu que essas jogadoras respeitassem as religiões e as leis daquele país. Essa é a foto, que foi publicada num site, em vários lugares, mas também, né, num site árabe, né, com toda a sua possibilidade, né, narrativa. Essa foto também, fabulosa, né? Essa foto, ela foi possível graças ao instante decisivo, né? Que o fotógrafo esperou acontecer. Agora, essa olhadinha dele é fabulosa, né? É histórica. E tá aí, né? A publicação sendo distribuída pelo mundo inteiro. Uma outra fotografia que é muito comum, né, no fotojornalismo é a fotografia de cultura, né? A fotografia na área de cultura ela é riquíssima, porque assim como o esporte, a cultura também ela é construída, ela é suportada, né, por essa narrativa imagética, né? Como é que você vai falar sobre cultura sem imagens? Fica meio difícil, né? Fica muito difícil a gente imaginar, a gente conceber isso, né? Uma narrativa cultural que não tenha essa pegada imagética, né? Quase todos os meios adotam a imagem na fotografia cultural, na cultura, né? A fotografia como suporte para essa cultura. E nesse momento tem que aproveitar de todas as possibilidades criativas para construir essas narrativas, né? Essa foto eu gosto muito, né? Do Jefferson Barcelos. Ele vai fotografar o Vander Wildner, né? Que é um vocalista de uma banda antiga, punk brasileira, Os Replicantes,
E ele trabalha com um contraluz aí fabuloso, né? De novo, esse tipo de foto hoje em dia, com essa câmera, com essas tecnologias, é, esse tipo de foto fica maravilhoso, né? É, por quê? Porque você tem aqui uma câmera que tem um zoom que vai a 22, um ISO que vai a 22.000. Ele fotografa no escuro com uma qualidade absurda. E daí você trabalha com uma redução de ruído, né, no Lightroom e vai ficar ótimo, né? É, então, isso vai ser algo que só vai ser valorizado e reconhecido com a fotografia cultural. Uma outra fotografia que é comum de ser vista é fotografia política, né? É uma das principais editorias jornalísticas, né, em qualquer país, mesmo nos países onde a política é zero de democracia. Mesmo nesses países você tem uma valorização da fotografia política e tem uma valorização da editoria jornalística política, até para poder construir aí o caminho do gado, né? Para não precisar trabalhar com política, para não aceitar a política, etc. Nessa editoria, aí você tem um jogo, né, uma queda de braço constante entre o fotógrafo e o jornalista e muitas vezes as decisões editoriais. Então, por exemplo, eu sempre falei isso para os meus alunos, né, e sempre falei isso para os meus colegas, que só sofre de censura quem quer, né? É claro que um jornalista numa redação ele é censurado o tempo inteiro, mas se ele tiver uma boa cabeça, se ele tiver inteligência, se tiver noção do que está fazendo, ele vai conseguir sempre derrubar essa censura, né? Falando o que ele quer a partir das possibilidades semióticas. Semiótica, aquela disciplina que quase nenhum de nós gosta quando faz faculdade, mas que é tão importante, né, para se pensar numa narrativa. Então, na política, a gente acaba construindo narrativas fora dessa própria narrativa comum. E isso facilita muito o nosso discurso, né? É fundamental no registro histórico. Na verdade, o jornalismo registra a história, né? E o fotojornalismo acaba registrando ainda mais essa história. Então é fundamental pensar nessa narrativa para construir registros históricos. Olha essa foto, né? Essa foto do Wilton de Souza Júnior, fabulosa, né? Ela já dizia muito do que acabou acontecendo depois, né? Mas seja como for, essa fotografia ela foi pensada antes de ser feita, né? Não é uma montagem, é um posicionamento do fotógrafo, né? Ele sabia que isso ia acontecer, essa posição da espada, né, do Dragões da Independência, e a Dilma ia baixar ali para fazer alguma coisa. Eu vou ficar nessa posição. Eu já falei isso em sala. O bom fotógrafo é aquele que busca uma outra posição física até, diferente dos seus colegas profissionais. Essa outra foto, né, constrói toda a narrativa. Ele podia ter fechado no rosto, né, do Aécio Neves e do Sérgio Moro. Mas não, ele ainda abriu para mostrar o Temer ali embaixo, né, e nesse momento do sorriso, né, pareciam duas amiguinhas de colégio batendo papo, né. Essa foto é fabulosa para construir uma narrativa política, uma narrativa social sobre a temática da editoria, que é a democracia, né, ou não. E finalmente nós temos a editoria policial, né, que mostra o termômetro social dessa sociedade, né? Mostra até onde as coisas estão indo. É muito complicado trabalhar com fotografia policial, porque nós temos, ao mesmo tempo que nós temos que mostrar isso, nós temos questões éticas a serem cumpridas, nós temos a preocupação, por exemplo, para evitar mostrar sangue,
né? Nós sabemos que o sangue é algo que não tem que ser mostrado, não tem que ser mostrado vítima morta no chão, ensanguentada. Agora, no momento do coronavírus, isso daí deixou de ser um bloqueio. E por quê? Por uma razão óbvia, né? O jornalismo salva vidas, né? E de que forma o jornalismo salva vidas? Salva vidas mostrando as coisas como elas são. E mostrar corpos, mostrar enterro, mostrar caixão, tem sido uma atitude uh, tomada, adotada pelo jornalismo e solicitada, inclusive, por alguns representantes do povo aí, né, alguns políticos, e médicos também, para que a gente pudesse ajudar a mostrar, olha, o que vai acontecer se você sair para a rua, se você não fizer sua quarentena, não é? Então, isso tem sido superado nesse momento. Mas o jornalismo ele tem essa questão ética para evitar, né? Mostrar sangue, mostrar desgraça e tal. E quando você tem isso, você tem uma dificuldade para fazer o jornalismo policial. Mas ainda assim é possível fazer. Né? Essa foto, por exemplo, é uma foto muito forte, né? Mas era uma foto que precisava acontecer, né? Que foi a chacina da Candelária. Você tinha que mostrar esses corpos ali, olha aí, tudo vítima, né? Tudo vítima de uma chacina absurda que aconteceu, né? Em frente à Candelária, no Rio de Janeiro. Então, essa foi uma opção editorial do jornal o Globo para mostrar, apesar de não ter que mostrar sangue, não ter que mostrar desgraça, foi necessário. E é uma foto assustadoramente bem construída em termos de composição. Bom, e aí terminando, né, essas editorias comuns, nós temos o Cotidiano. O Cotidiano é aquele jornalismo hard news que a gente chama, né, o jornalismo diário, né, um jornalismo que fala sobre acidente no trânsito, obra para tapar buraco na rua, essas coisas, né? Quando encontraram uma onça parda na Avenida Nações Unidas, aquelas fotos do cotidiano, né? E é muito usada para denunciar questões de abandono do poder público, né? O poder público abandonando a cidade, abandonando a sociedade, não cumprindo o seu papel, etc. Mas também pode falar de coisas boas, né? Pode falar de coisas interessantes, como por exemplo, sei lá, decoração, o florescer dos ipês, né, no Brasil, na época que eu nem lembro quanto que é tal. E aí você tem um momento do país, né, um momento que a sociedade está vivendo, que é uma cidade toda florida pelos ipês e tal. Isso pode ser cotidiano também. Essa foto eu fiz no Vaticano e eu gostei muito de fazer porque eu peguei, né, eu enquadrei, construí essas bandeiras do Brasil, né, e no centro aquele telão, né, com aquela imagem e tal ao fundo e que tinha o título, né, Brasileiros no Vaticano, né. Essas bandeiras não são minhas, óbvio, até porque eu não ando com bandeira do Brasil, acho que nem tenho bandeira do Brasil, tem um imã de geladeira, né, e não tenho camisa verde e amarela, graças a Deus. E essa é uma foto que registra muito bem essa questão, né, do cotidiano. Bom, e aí nós temos uma outra área que não é jornalismo, né, que é o colunismo social, né, que muitas vezes fica na editoria Sociedade, né, que vai trabalhar com colunismo social. É onde a gente encontra os espaços para os paparazzis da vida, né, e é onde o jornalismo se confunde aí. Né, você acaba deixando de ter o interesse público, né, em mãos, né, e acaba trabalhando com o interesse do público. Né? É muito diferente uma coisa da outra. O interesse do público é a fofoca, é o que interessa, né, as mentes muitas vezes doentias. Né?
E enquanto o interesse público é aquele que vai transformar a sociedade em algo melhor, né? Vocês já aprenderam isso na faculdade. Se não aprenderam, deveriam ter aprendido. Que o jornalismo trabalha com interesse público e não interesse do público, né? E pode ser uma atividade muito arriscada, né? Por exemplo, você vai fazer uma foto dessa e para você fazer uma foto dessa tem que ficar escondido, né? Você tem que ficar escondido atrás da moita ali, com uma câmera com uma baita de uma tela em mãos, porque você não pode chegar, você não pode se mostrar e assim por diante, né? Então esse é o papel, é assim que trabalha o paparazzi, que geralmente é o fotógrafo, né? O paparazzi, ele é basicamente um fotógrafo, né? Ele não é um, é difícil você achar um repórter paparazzi, não, é um fotógrafo paparazzi, porque ele vai pegar aquelas fotos que vão provar ou que vão dar a pensar, dar a crer em algo de fofoca, sei lá, né? Bom, e aí nós temos hoje uma ampliação dessas editorias, né? Tem crescido muito outras editorias, como por exemplo, editoria de viagem, né? As pessoas estão cada vez mais, bom, isso antes da quarentena, né? Estão cada vez mais saindo, viajando, conhecendo lugares e tal. Agora na quarentena virou editoria de nostalgia, né? Que é você ficar mostrando, quando eu viajava e tal, tal, tal. Eu mesmo tenho sofrido muito. Ó, naquela parede ali só tem foto de viagem, ó, tá vendo? Só tem foto minha de viagem. Eu faço muita foto de viagem, eu gosto de fotografia de viagem, né? E é uma editoria que tem crescido muito. Uma outra editoria que cresceu e cresce de maneira vertiginosa também é a gastronomia, né? A gastronomia em si tem sido uma atividade, né, que tem sido valorizada e com tantos programas, né, de gastronomia, tantos reality show de gastronomia e tal, tem sido valorizado bastante esse setor. E, claro, editoria de moda que nunca perdeu, né, nunca perdeu o seu espaço, né. A editoria de moda ela é muito forte, mas está relacionada à assessoria de imprensa, está relacionada a uma outra área e não o jornalismo, né? Na verdade, o jornalismo atua também com editoria de moda, mas muito desse material que circula na editoria de moda vem de assessorias de imprensa, né? Imagens de divulgação. São poucos os fotógrafos que têm espaços para fazer isso. Geralmente ele trabalha com imagem de divulgação, a menos que seja um São Paulo Fashion Week e assim por diante. Do contrário, ele vai trabalhar com imagem de divulgação. Bom, essa é uma foto que eu fiz em Veneza no verão antes da quarentena, né? Hoje você não tem os canais com essa agitação, essa água turva, essas pessoas andando na rua. Bom, então fica aqui a nossa aula, fica aqui o nosso debate. Eu volto a encontrar vocês quando tudo isso acabar, quando a quarentena acabar, e daí em sala de aula nós vamos trabalhar nós vamos ter oficinas de fotografia, de uso da câmera fotográfica. Nós teríamos feito isso durante essas aulas remotas, né? Como isso não aconteceu, nós vamos ter essa oficina e nós vamos trabalhar com pauta. Eu vou apresentar para vocês pautas fotográficas e aí vocês vão ter como tarefa, né, em sala de aula e na semana tal, essa produção de fotos a partir das pautas. Eu vou sempre diversificar as editorias e para evitar que vocês trabalhem somente naquela editoria que vocês gostam, né? Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Vocês não sabem se o trabalho de vocês vai ser esportivo, vai ser como fotógrafo policial, fotógrafo de assessoria de imprensa, por que não, né? Então é importante que vocês aprendam de tudo, ok? Pessoal, então é isso. Continuem em quarentena, continuem em isolamento social. Eu espero que muito em breve nós nos encontremos em sala de aula, cada um com as suas máscaras, né? Cada um com o seu distanciamento social. Eu não sei como que vai ser daqui para frente, mas nós vamos ter que buscar um certo distanciamento, tá bom?
É isso, um grande abraço e cuidem-se.